Olá pessoal, hoje vamos falar nesse vídeo sobre os benefícios de usar a massa polimérica da Ubeton. Vou passar aqui vários pontos dela que ela contribui na sua obra e espero que você goste desse vídeo. A primeira vantagem que eu quero falar sobre o produto é o fato da massa polimérica chegar pronta para uso na tua obra. Então, nós temos essas 3 embalagens e todas elas já estão na consistência certa para você usar o produto. Vou pegar aqui, por exemplo, a bisnaga de 3 kg, o produto já está misturado, já está homogeneizado. Você só tem que cortar a pontinha aqui e aplicar o material. Então, nessas embalagens, o produto ele vai aguentar até 1 ano, então isso é uma grande praticidade para o seu processo. Quando a gente compara isso com outras argamassas, todas as outras argamassas têm um prazo de validade muito mais curto. Então até uma argamassa estabilizada, que também chega pronto para uso na obra, ela vai durar ali no máximo 72 horas. Então qualquer erro de planejamento da tua obra, ou você queria massa de manhã e só chegou de tarde por causa da rotina, da entrega do material, pode atrapalhar todo o teu planejamento e você ter um baita desperdício. Então o fato dela chegar pronta para uso, ter essa validade, ajuda muito no teu processo. O segundo benefício que eu quero trazer sobre o produto é a vantagem logística que você tem com esse material. Então, como ele já está nessas embalagens e já está pronta para uso, igual eu falei, isso facilita em todos os seus processos. Então, não precisa misturar o material numa betoneira, não precisa colocar num carrinho de transporte, não precisa ter uma área só de preparo de material. Você vai conseguir armazenar essa barrica, por exemplo, vai deixar ela estocada ali no seu estoque, paradinho, e só vai tirar daqui e levar para o ponto de aplicação. Isso dá um ganho logístico na obra muito bom, porque a gente não precisa ter áreas de preparo de produto e também o transporte, né? Como essa barrica ela rende bastante, então o pedreiro no início do dia pode pegar uma barrica dessa, levar até o seu local de trabalho e ele vai trabalhar uma boa parte do dia sem precisar de uma movimentação de material na obra, que a gente sabe que é um grande problema. Principalmente prédios e obras maiores que dependem de elevador para movimentar material, necessidade do elevador toda hora estar levando argamassa, levando tijolo, pode gerar um grande gargalo na obra. E isso daqui vai facilitar totalmente esse processo. Além disso, esse transporte, essa logística facilitada, agrega em outras economias que nem sempre a gente pega diretamente no custo de produto e no custo de movimentação de material, que são a economia de redução de uso de betoneira, de energia, de água e principalmente, que é uma economia que às vezes foge do nosso pensamento, que é a economia de limpeza. Então, como esse material chega pronto e ele gera muito pouco desperdício de material, né? Quando estamos falando de uma argamassa convencional, o desperdício é em torno de 20%, com a nossa massa fica abaixo de 1%, então você não tem sujeira, não tem tanto entulho gerando e também você não tem movimentação dessa sujeira, limpeza dessa sujeira, limpeza desse entulho, e isso gera um impacto enorme no seu processo. A obra estar mais limpa é uma vantagem enorme, seja uma obra pequena, uma reforma, que dentro de uma reforma é muito evidente que quanto mais limpo, mais fácil, ou até uma obra grande. Uma obra grande, a sujeira é maior, a quantidade de entulho é maior, então quanto mais limpo a gente puder manter o espaço, melhor para o processo. E falando um pouquinho mais sobre a limpeza da obra, né? E eu quero enfatizar isso porque é muito importante, às vezes a gente não tem a noção de como uma obra mais limpa ajuda no processo. Então o fato da obra gerar menos entulho, menos resíduos, por causa de um só material, mas é uma fase de uma obra que dura ali 6 meses, 8 meses, dependendo do projeto, você vai reduzir muito o uso de caçamba, vai reduzir muito o uso de limpeza, uma parte de obra ali de juntar entulho, levar até um ponto de descarte, a movimentação só de entulho, de sujeira, e a sujeira que a gente gera quando a gente está usando um material que não está pronto. Então, se você está num cenário onde você tem que misturar areia, cimento, cal, você tem todos esses materiais espalhados na obra que você tem que juntar e eles geram muita sujeira no preparo, na movimentação e tudo mais. Então toda essa otimização, só o fato do produto estar pronto para uso, uma embalagem fechada que você consegue armazenar, já gera um grande ganho para você, para sua equipe e para a obra inteira. E entrando nesse tema da mão de obra e da melhoria da mão de obra, além dela conseguir aproveitar os benefícios de ter que menos coisa para limpar, a gente também tem um benefício da mão de obra produzir muito mais com esse produto. Então, num trabalho de alvenaria convencional, com argamassa convencional, um pedreiro bom vai fazer num dia ali até 25 metros quadrados, dependendo do tipo de tijolo, do bloco que ele estiver usando. Na média, vão fazer de 15 a 20 metros quadrados. Para a gente atender um cronograma de obra, que seja de 1.000 metros quadrados por mês, nesse ritmo, talvez você precise de 4 pedreiros e mais ajudantes, pelo menos uns 2 ou 3 ajudantes, trazendo tijolo, trazendo argamassa, fazendo essa movimentação de material. Com a massa polimérica, o produto já está fácil de usar e pronto para uso, como a gente já falou, e tem muito menos movimentação, tem muito menos espera para o material ficar pronto.
um pedreiro consegue produzir muito mais. Então um pedreiro que tem uma boa prática, não precisa ser super experiente em produto, já consegue produzir 35 metros quadrados por dia com um ajudante. 2 pedreiros, um ajudante já vai ser suficiente. Então isso gera uma economia para as equipes muito grande. E hoje a gente vive num cenário em que a gente não tem muita mão de obra no setor. Então a gente tem que pensar em formas de aumentar a produtividade da mão de obra que a gente já tem. E isso daqui é uma das maneiras. A gente reduz várias etapas do pedreiro e facilita o trabalho dele e ele produz mais. Conseguindo produzir mais, ele consegue ganhar melhor, a obra rende melhor e a gente tem menos problemas de gerenciamento de pessoas dentro do canteiro. E entrando na parte de rendimento, é um tema muito importante, né? Porque o pedreiro produzir mais, ele precisa ter um produto que ajude ele a produzir mais. E o que faz a massa polimérica permitir essa produção maior é o rendimento dela. Então, um balde desse de 30 quilos vai render até 20 metros quadrados de alvenaria. Na média, nas obras conseguem fazer 15 metros quadrados com esse balde. Se a gente vai substituir por uma argamassa convencional, a gente vai usar 20 quilos de argamassa para cada metro quadrado. Então, para a gente fazer a mesma quantidade, a gente está falando que um baldinho desse vai substituir 400, 500 quilos de argamassa convencional. E isso é muito evidente quando a gente está pensando em produtividade, movimentação de material. A gente ter que movimentar 500 quilos ou 30 é muito mais fácil movimentar 30 quilos, né? É muito mais fácil você levar esse material até o ponto de trabalho e utilizar do que você ter toda essa movimentação de material, essa quantidade enorme de material. Então o rendimento é incrível. E se você está fazendo uma obra pequena, eu preciso fazer só uma paredinha, você vai pegar uma bisnaga dessa de 3 quilos, vai fazer ali uma reforminha, ele já vai ser suficiente, já vai atender a sua demanda e você não vai precisar preparar material na tua reforma. Às vezes é uma reforma de um apartamento que você tem pouco espaço, você não quer aquela sujeira toda, você quer um produto que seja pronto para uso, fácil e que renda bastante. Então uma bisnaga dessa vai render até 2 metros quadrados, 1,5 metro quadrado, dependendo do tamanho do teu tijolo, que você já consegue fazer bastante coisa. Já consegue fazer um balcão numa pia, na cozinha, já consegue fazer uma paredinha, uma parede de banheiro. Então o produto é muito versátil e é muito bom para quem precisa de coisas rápidas e produtivas na obra. E pensando agora onde você pode usar isso, né? Porque às vezes esse produto a gente mostra aqui no nosso canal obras enormes, prédios, né? E obras gigantes de construtoras. Você pode pensar que você não pode usar no teu projeto menor. Mas você pode usar em tudo, você pode usar desde fazer uma casinha do cachorro, até fazer uma parede numa cozinha, um muretinho de cozinha, até uma reforma maior, né? As paredes todas da sua casa, uma platibanda, paredes externas de um projeto, um muro, um galpão. Então o produto é muito versátil. A única coisa tem que ser alvenarias de vedação, né? Então alvenarias que vão usar tijolos, blocos cerâmicos sem função estrutural. Nesse caso você pode usar e o produto vai atender completamente a tua demanda. E para finalizar, você pode estar se pensando, beleza, Fernando, tem todos esses benefícios, mas se for custar 15 vezes mais do que eu pago hoje numa argamassa convencional, não compensa para mim, vai ficar muito caro. E não é verdade, o produto ele vai conseguir ser muito competitivo comparado com uma argamassa estabilizada ou uma argamassa cimentícia convencional. Pensando num exemplo de uma argamassa estabilizada, e a gente está aqui na região de Curitiba, eu vou dar o exemplo da região de Curitiba para vocês. Em Curitiba, uma argamassa estabilizada numa obra vai ser aproximadamente R$10 por metro quadrado. Quando a gente está falando da massa polimérica, na nossa região, o teu custo de argamassa vai ficar em torno de R$7 até R$8 por metro quadrado. Então só no custo direto de massa a gente já consegue ter ali 30 a 40% de economia. Isso sem falar no custo da mão de obra, na produtividade da mão de obra, na limpeza, na redução de custo de energia, aluguel de betoneira, aluguel de ferramentas. Então o custo também é competitivo. Fazendo toda essa conta, você com certeza vai chegar numa economia incrível para a tua obra e o produto vai te atender completamente. Então galera, foi isso. A ideia foi mostrar os principais benefícios da massa polimérica. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter um prazer de explicar e responder. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo com quem possa ter interesse. Um abraço e até a próxima.